Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar de Zezé. Antônio José da Silva Gouveia, o nosso Zezé, nasceu em Recreio, Minas Gerais, no dia 30 de junho de 1957. Zezé fez aproximadamente 260 jogos com a camisa do Fluminense, marcando aproximadamente 83 gols. Zezé começou na base do Nacional de Muriaé, em Minas Gerais. Depois, em 1974, veio tentar a sorte aqui no Bangu, no Rio de Janeiro, antes de se firmar na base do Fluminense. Aqui no Fluminense, ele, em 77, foi rapidamente puxado para o time de cima por Pinheiro, que era o responsável pela base, mas tinha uma forte ligação por ser quem era, por ser o Pinheiro, uma forte influência também nos treinadores. E o Fluminense era também, como hoje, muito organizado e tinha uma base forte, e os treinadores dos times de cima sempre ouviam as recomendações do Pinheiro, ou vice-versa. O Pinheiro chegava para o treinador e dizia, imagina no caso Didi dirigindo a máquina, por exemplo, se não fosse um ping-pong, tanto o Didi perguntando para o Pinheiro, aí não tem nenhum garoto aí não, nenhuma prata da casa, como o contrário, o Pinheiro chegando no Didi, porque afinal de contas os dois foram, por exemplo, campeões mundiais em 1952. Estou certo ou estou errado? Campeões da famosa Copa Rio. Didi não jogou só no Botafogo, como adoram dizer, não é? Ele jogou durante muitos anos no Fluminense, e ao lado de Pinheiro, inclusive, e de Castilho. Mas o vídeo é sobre o Zezé, obviamente. Zezé, que também jogou no Guarani, no Flamengo, no Ceará, no América Mineiro, no 15 de Piracicaba, no Santo André, no Blumenau, Ribeiro Junqueira, Barra Mansa, e encerrou sua carreira no Paduano em 1992. Zezé, que fez parte da Copa América de 1979, do elenco da seleção brasileira que disputou a Copa América de 1979 e venceu. Zezé também, antes de subir em 77, levado pelo Pinheiro ao time profissional, foi campeão da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Juniores, de 1977. Quando o Zezé saiu do Fluminense no início de 82, fim de 81, foi para o Guarani, lá mesmo no Guarani, foi diagnosticado um problema no coração do Zezé. E eu não sei até que ponto isso influenciou o fato de que depois ele veio emprestado para o Flamengo, e eu já vi uma partida aí, um Fla-Flu, e que assim, eu nunca vi um jogador do Fluminense jogar tão cabisbaixo um Fla-Flu com a camisa do Flamengo, e no caso foi o Zezé, que ainda por cima saiu contundido. Eu nunca vi assim alguém jogar, não é sem vontade, triste, ainda tomou uma cacetada no braço, parecia que saiu o braço machucado. Eu recordo bem dessa cena, o Júnior indo lá socorrendo, o Pintinho também, assim, um negócio que não tinha nada a ver. Era assim, uma coisa totalmente incompatível. Zezé no Flamengo. O Zezé fazia gol, ele que era um ponta esquerda canhoto, fazia gol com a perna esquerda, fazia gol de cabeça, batia pênalti, batia falta, jogava na ponta direita, não o tempo inteiro, mas se deslocava, era dinâmico. Jogava na ponta direita, caía pelo meio, e é um dos 3 maiores pontas esquerdas que eu já vi jogarem no Fluminense, junto com Tato e Paulinho, e um dos maiores pontos esquerdas da época, junto com, na minha opinião, Zé Sérgio e Júlio César do Flamengo. Zé Sérgio do São Paulo e Júlio César do Flamengo. Quanto ao Fluminense, eu digo que eu vi o Lula, mas quando eu vi o Lula, ponta esquerda, no Maracanã, em 1973, eu não tenho muita lembrança do Lula. Incrivelmente eu tenho mais lembrança do Cafuringa do que do Lula. Não tenho, eu não posso, nem sequer, porque o Cafuringa ainda ficou na máquina. Aí eu já tinha uns 10 anos, mas o Lula saiu em 74, foi para o Inter de Porto Alegre. Então eu não posso dizer aqui assim que vi realmente o Lula jogar. Mas em relação
ao Tato e ao Paulinho, por exemplo, eu uma vez cheguei no Maracanã, antes do Fla-Flu principal, tinha o Fla-Flu Sub-20, que se chamava na época juvenil ou juniores, e vi um cara correndo na ponta esquerda, aqui assim, com esses 2 polegares aqui assim, cabelo parecido com o do Zezé, que eu tomei um susto. Era o Paulinho, jogando nos juvenis do Fluminense. E o Zezé já não estava no Fluminense. Até por um momento, 82, ele tinha saído há pouco tempo, 83 isso, 83 esse Fla-Flu que eu fui ver, o Zezé tinha saído do Fluminense início de 82 ou fim de 81, até me deu um troço na cabeça, pô, será que eu cheguei errado? O Fluminense já começou a jogar, eu cheguei tarde, o Zezé está jogando. A semelhança entre o Paulinho, que fez o gol do tri de falta contra o Bangu em 85 no Maracanã, que era batedor de falta também, e o Zezé. O Paulinho era um pouco mais esguio, o Zezé era um pouco mais encorpado, mas os dois eram muito leves, muito ágeis, e eu assim não tenho como dizer qual dos dois foi melhor. E nem o Tato também, que foi um grande ponta esquerda, que o Cláudio Garcia bancou ele na ponta esquerda do Fluminense no primeiro Fla-Flu, onde o Apolinho Washington Rodrigues, flamenguista, ele elogiou especialmente o Tato, taticamente muito bom, e ele classificou o Tato como chato ou trato, porque o cara era realmente muito forte e ele atropelava os adversários. Fiquem aqui até o fim, porque além de mostrar alguns lances do Zezé, ainda oferecerei um bônus, e vocês não vão entender nada se vocês avançarem este vídeo, tá ok? Então, por exemplo, tem aqueles jogadores que adoravam suspender, né? Pá, aquela cacetada, o Paulinho voava, o Zezé voava. Pô, no Tato não dava não, o Tato era tipo o Renato Gaúcho, forte, né? Só que mais baixo que o Renato. Então, assim, não era fácil de levantar o Tato, suspender não, assim como ninguém também conseguia suspender o Renato. Zezé, ele um dia acordou para a realidade e viu que poderia cavar uma vaga na seleção brasileira também. Ele viu que poderia conseguir uma vaga na seleção brasileira também, poderia disputar uma vaga com o Zé Sérgio, que era o titular da seleção brasileira em 1978, 1979, por aí aproximadamente. Eu me lembro do Zezé aparecendo no Fluminense em 77, matéria da revista Placar, elogiando a rapidez do Zezé. Era um ponta muito veloz, muito arisco. E, por exemplo, em relação aos 2 pontas da época, Júlio César, o Júlio César Uri Geller, do Flamengo, e que falavam tanto desse cara, por que falavam tanto? Muito mais do Júlio César Uri Geller, até mesmo do que do Zé Sérgio, que era o titular da seleção brasileira na época. Zé Sérgio, que jogava no São Paulo e era primo do Rivelino, a habilidade já de família. O Júlio César, naturalmente, que pela quantidade de torcedores do Flamengo ser maior, há mais jornalistas flamenguistas, como tudo mais que existe, você for perguntar, é flamenguista. Então, na imprensa tem mais flamenguista, né? Professor de geografia, o que tem mais? Professor de geografia flamenguista. Açougueiro, o que tem mais? Açougueiro flamenguista. Taxista, o que tem mais? Taxista flamenguista. Já que a torcida do Flamengo é maior, então em todas as profissões da sociedade, não é? Então, naturalmente que jornalistas, a maioria dos jornalistas, a maioria é flamenguista. Então, por isso falavam tanto desse Júlio César Uri Geller. Era ruim? Não, nem um pouco. Entortava. Eu cansei de ver Júlio César Uri Geller no Maracanã. Mas tinha diferença para o Zezé? Não. Quando a bola prendia no pé, tanto do Zezé quanto do Uri Geller. E o Zezé ainda fazia gol de cabeça, batia pênalti, batia falta. O Uri Geller não fazia isso não. O Júlio César não fazia isso não. E o Zezé ficou no Brasil, chegou na seleção brasileira. Eu não sei quantos jogos, se o Júlio César Uri Geller chegou na seleção brasileira, mas para onde ele foi? Por que ele não ficou no Flamengo em 81? Por que ele foi para a Argentina? Se era tão bom assim, não é? O Zezé ficou aí o tempo que pôde aqui. E teve o seu lugar na seleção brasileira. Não barrou o Zé Sérgio, mas o Zé Sérgio também não ficou na seleção. Também foi barrado da seleção brasileira.
porque o Tele Santana, infelizmente, estava decretando o fim dos pontas, desse tipo de ponta habilidoso, como Zezé, Júlio César e Zé Sérgio. E eu acho que o Zezé, para abrir uma defesa com um ponta aberto, se você tiver um ponta só, o melhor, naturalmente, seria o Zezé. Por quê? Porque ele era mais versátil do que o Júlio César, porque o Zezé jogava no meio, o Zezé caía pela ponta direita, o Zezé fazia gol de falta, o Zezé fazia gol de cabeça, o Zezé batia pênalti, e os dois jogavam bem abertos pela ponta esquerda. Então, eu acho que como as habilidades compensavam, o dinamismo maior do Zezé fazia com que o Zezé fosse mais jogador, sim senhor, do que o Júlio César Uri Geller. E em relação ao Zé Sérgio, é o que eu disse. Se você quer abrir uma defesa e só tem um ponta, só um ponta esquerda, entre, por exemplo, o Zezé e o Zé Sérgio, você vai colocar o Zezé, porque o Zé Sérgio era destro. Então o Zé Sérgio jogava pela ponta esquerda e você já sabia que ele ia cortar para o meio. Então, se você precisasse de um ponta para abrir lá na ponta esquerda, chegar à linha de fundo, era muito mais fácil você ter um ponta esquerda como o Zezé. Porque, vejam bem, se você está defendendo e vem contra você um destro, um ponta esquerda destro, como o Zé Sérgio, você oferece a lateral para ele, deixa entre você e a linha da lateral um espaço para ele passar e deixa a maior parte para ele cortar para dentro, né? Porque você já tem quase certeza de que ele não vai passar pela lateral. Então você já diminui o espaço, porque dificilmente o Zé Sérgio vai fazer uma jogada na linha de fundo, já que ele é destro. Ele fica torto ali. Já o Zezé não é? Eles eram destros que jogavam na ponta esquerda. Então você tem que ter, você ainda como lateral, você ainda consegue esse tempo de se virar para ajeitar com a perna direita e fazer a jogada. Mas como ponta, às vezes num contra-ataque, isso é uma perda de tempo muito grande. Você ter que parar e ajeitar para a perna direita, você estando na ponta esquerda, às vezes é uma perda de tempo muito grande e o contra-ataque se vai aí. Perde-se a chance. O centroavante que estava isolado já está marcado, a defesa já está postada, o goleiro já não está com o ângulo todo aberto, porque o ponta esquerda teve que ajeitar a bola para a perna direita. Esse é o problema. Então, para mim, o Zezé era o ponta esquerda mais completo do Brasil enquanto ele jogou no Fluminense. Enquanto começou a cavar a vaga ali no Fluminense, cavar no bom sentido, em 77, ganhou em 78, 79, 80, 81. E eu digo uma coisa, nesses anos eu ia no Maracanã e eu pensava o seguinte, não só eu, mas geral pensava isso. Pô, tinha que ter Pintinho, tinha que ter Edinho, mas tinha que ter Zezé, não é? E pelo menos para mim, se não tivesse o Zezé, não tinha aquele drible que você esperava o jogo inteiro, nem que fosse um drible humilhante no zagueiro adversário ou no lateral adversário. Então, você esperava aquele drible do Zezé, e o Zezé gostava, ele jogava para a galera, mas não nesse sentido pejorativo do cara que só gosta de jogar para a galera, que dá 30 dribles para a galera vibrar e depois desperdiça o ataque. Não, o Zezé já era um jogador moderno, já juntava o útil ao agradável. Então, para mim, por exemplo, assim, Pintinho não vai jogar, eu ia no Maracanã. Edinho não vai jogar, eu ia no Maracanã, mas Zezé não vai jogar. Às vezes eu ficava assim, pô, eu vou no Maracanã, mas o Zezé não vai jogar. Era duro, era duro. Em 78, o ataque do Fluminense era Fumanchu, Nunes e Doval, e às vezes Fumanchu, Nunes e Zezé, depois que o Zezé se firmou. E tinha também um revezamento quando o Mário ganhou a posição do Doval. Quando o Doval não deu muito certo como ponta de lança, Doval já estava velho, Doval era muito velho, né? Doval era de 1944. Em 78, o Doval já tinha 34 anos. Eu acho que o Doval era gato. Então, o que acontece? O Mário, às vezes, jogava na ponta esquerda e barrava o Zezé.
Então, se vocês virem aí o camisa 15, é porque o Mário estava na... É o Zezé, e aí o Mário jogou com a 11, porque na época a camisa não era fixa, a numeração, tá? A cada jogo mudava a numeração. Se o Zezé fosse pro banco, ele não ia ficar no banco com a 11, tá? Aí, se o Mário entrasse com a ponta esquerda, na ponta esquerda, com a 11, aí, obviamente, a 11 era do Mário. E até que ele se firmasse. Então, quando se firmou, o ataque foi Fu Manchu, Nunes e Zezé. Teve uma época, e no vídeo passado eu mostrei isso, que até o Marinho Chagas jogou com a camisa 10 do Fluminense. O Fluminense, até o Mário se firmar como meia esquerda, levou um tempo procurando aí Doval na meia esquerda, Marinho Chagas na meia esquerda. O Fluminense não tinha um ponta de lança à altura do Rivelino. Realmente é uma coisa difícil, né? Um ponta de lança à altura do Rivelino, um camisa 10, né? Meia esquerda avançado. Se bem que Rivelino fazia de tudo. Era meia esquerda recuado, era meia esquerda avançado. Em 79 continuou assim também. Aí já entrava Robertinho em 79, Robertinho, Parraro e Zezé, né? Primeiro Fu Manchu, Parraro e Zezé, depois Robertinho, Parraro e Zezé. E Robertinho, Cristóvão e Zezé, depois Robertinho, Neinha e Zezé, Robertinho, Tulica e Zezé. Quem é que se lembra desses caras todos? Neinha, Tulica, Parraro, hein? Quem se lembra? Escrevam aqui nos seus comentários precisos e preciosos. Mas só em 1980 é que o Fluminense fez aquele time espetacular e histórico, que somente Gilberto e Adão, a dupla sensação, é que vieram de fora. Gilberto e Cláudio Adão. O time todo era feito prata da casa do Fluminense. Só dois de fora. Isso é histórico. Isso é histórico, um timaço. E aí o Robertinho e Zezé como pontas bem abertos, num esquema bem ofensivo, onde eles juraram que iam, no futebol, se vingar do Zagallo. Que o Zagallo, como diria o Edinho, era um técnico muito querido, mas eles ficaram muito magoados com o Zagallo, uma mágoa apenas futebolística, quando o Zagallo saiu do Fluminense, achando que era um time muito infantil, né, entre aspas, não na categoria, que na época tinha essa categoria infantil, tá? Por isso que eu estou falando isso entre aspas, tá? Era infantil, infanto, juvenil, por aí vai, tá? E foi para o Vasco. E o Fluminense foi campeão carioca em cima do Vasco em 1980. E o Fluminense conseguiu fixar o Mário ali com a camisa 10, fazendo um meia esquerda recuado ou avançado. O Mário corria o tempo inteiro. Aliás, eu estou devendo aqui, vocês, por favor, podem escrever aqui nos seus comentários. Tem muita gente me pedindo vídeo sobre Mário, sobre Delay, sobre Cristóvão, sobre Cafuringa e sobre Cláudio Adão. Quem sabe, de repente, eu faço uma enquete aí. Eu falei Rubens Galaxy? Rubens Galaxy também. Rubens Galaxy vai dar trabalho. Aliás, Rubens Galaxy é um cara que merecia uma estátua no Fluminense, pelo que ele fez, pelo que ele deu do sangue do encarnado dele ao Fluminense. Zezé foi um ponta esquerda que me deu muitas alegrias, a mim e toda a torcida tricolor do final dos anos 70 e início dos anos 80. Lance que começou na direita e que Zezé emendou para o gol. A bola bateu em Quintinho e ficou a feição para a bomba de Rubens Galaxy. No segundo, Zezé cruzou, Robertinho cabeceou meio atrapalhado, mas a bola foi na cabeça de Quintinho, que deslocou o Cantarelli. Fluminense 2-0. Veja agora o gol mais bonito. O estreante Cristóvão parou na frente de Manguito, fingiu que ia, voltou e foi. Manguito ficou. A bomba saiu precisa no ângulo de Cantarelli. Veja de novo por trás do gol.
Nelson Rodrigues disse: se o Fluminense jogasse no céu, eu morreria para vê-lo jogar. No caso, certamente, Nelson Rodrigues está no céu vendo Zezé jogar. Infelizmente, ele se foi no dia 30 de dezembro de 2008.